Uma das chaves que você precisa pegar é que uma palavra de conhecimento, segundo Bill Johnson diz assim: quando Deus dá uma palavra de conhecimento para alguém, ele está convidando essa pessoa para um milagre. Olha que fantástico. Que legal. Pega isso. Então, se você tem uma palavra de conhecimento, ela é de Deus, e você achar a pessoa a qual Deus quer tocar, Deus está convidando aquela pessoa para um milagre. Olha aí. O Randy Clark usa outra chave, uma palavra que vai ser uma chave para você. O Randy Clark diz assim: uma palavra de conhecimento é um decreto de cura. Ele não tem dúvida que quando a palavra é dada, o milagre vai acontecer. Não tem sombra de dúvida. Então, quando você alcança esse nível de fé, de confiança como eu, o Randy Clark tem, o Bill Johnson, que nós fluímos nisso, Benny Hinn, Ricardo Rodrigues, e tantos outros, Claudio né? Frenson também, né? O Claudio Freidson, Carlos Anacondia, tantas pessoas que fluem nesse dom de palavra de conhecimento, que é a revelação para a cura, nós entendemos o quê? Que quando Deus dá isso aí, já está decretado. Então, a gente já parte para o gol, já vai marcar gol, não tem jeito, vai acontecer. E quando uma igreja começa a ter a cultura de uma palavra de conhecimento, quando a gente, ministros, podemos levar, ensinar a igreja a resgatar isso, né, para a igreja, o que vai acontecer? Tantos os membros vão poder receber palavras de conhecimento, entregar por um líder, o líder entrega as palavras de conhecimento, toda a igreja é abençoada. É fantástico. Ou você, numa costureira, você pode receber uma palavra de conhecimento e as pessoas que estão ali serem alcançadas por essa palavra. Agora, eu vou mais longe. Você quer ver com uma palavra de conhecimento, que é um dos dons da escola, que está também nesse livro, ela é fantástica. Por exemplo, vamos ser sinceros aqui. Vamos supor que nós estamos numa igreja normal, uma igreja comum. O que eu quero dizer com isso? Que flui até no Espírito Santo, uma igreja que dá lugar para os dons, muito bem. Mas vamos supor que essa pessoa está sentadinha lá e ela está cega há 20 anos. Eita. 20 anos. Muito tempo. Muito tempo. Vamos supor que um pastor lá, alguém fala assim, olha, queria chamar os doentes para vir receber cura. Você acha mesmo que a pessoa de 20 anos cega vai levantar para vir para frente? Não vai. Já se acostumou, né, com aquilo. Já se acomodou com aquilo, já acostumou, teve um diagnóstico muito duro. Às vezes um médico vira para a pessoa e fala, olha, infelizmente, acabou. Não tem mais jeito, você vai ter que aprender a conviver com isso. E a pessoa, às vezes ela não alcança um nível de fé e ela não quer passar vergonha. Quer dizer, ela já está constrangida, já sofre. Aí vai se expor lá na frente, quer dizer, vai lá do nada, né? É quase impossível pessoas de casos gravíssimos irem para frente com um chamado comum para serem curadas. Quase que não vai acontecer. Então, as minhas experiências, que eu posso contar algumas aqui, é de pessoas que nunca iriam ir para frente e a palavra de conhecimento arrancou a pessoa do lugar, trouxe ela para frente e provocou o milagre. Então, quer dizer, Deus convidou a pessoa, como foi dito aqui, se tornou um convite inegável, um convite irrecusável. Por quê? Porque foi na veia, né? Um negócio que é muito preciso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Eu estava nos Ribeirinhos, lá nas Ilhas de Marajó, quer dizer, um lugar que não tem recurso médico, não tem nem farmácia, lá no meio do rio, né? Nos Ribeirinhos, você não tem recurso. E um cego lá, um cara cego lá. Só que eu não sabia que ele era cego. Ele era surdo de um ouvido e cego das duas vistas, mas eu não sabia. E eu recebi uma palavra de conhecimento de um ouvido direito surdo. Ouvido direito surdo. E o único surdo que tinha lá naquele recinto, naquele lugar, no meio do rio, né, igrejas em cima da água, era aquele homem. Então, quando eu chamei direito e esquerdo surdo, uma pessoa que tem problema de direito, no ouvido direito surdo, vem para frente. O cara não foi. Mas a mulher dele levantou, ele falou, vai, você está entendendo? A fé gerou mais na mulher do que nele, mas mesmo assim ela empurrou, falou, vai, e foi com ele, levou ele. Aí eu ministrei nas outras pessoas que também tinham palavras de conhecimento,
e ministrei nele. Ele caiu em cima do púlpito, porque era pequeno o lugar, então eu tive que levar algumas pessoas para cima do púlpito. Caiu, e aí eu comecei a levantar algumas pessoas para pegar os testemunhos. E aí peguei o testemunho de um aqui, de outro ali, de repente começa a gritar em cima do púlpito, a mulher dele. Ele tá vendo, mas era pouca gente, dava para mim saber o que estava acontecendo. Quando eu olhei, eu falei, ué, mas não é o ouvido? A mulher tá gritando que ele tá vendo? Rapidamente eu fui lá, tá no YouTube esse milagre. Sério? Tá lá no meio dos ribeirinhos. Aí eu vou lá e dou um microfone para ela, e ela fala assim, não, realmente o senhor chamou do ouvido, porque ele também ficou surdo do ouvido, mas ele era cego também. Não. E ele tá vendo agora. Eu falei, o senhor tá vendo? Ele, sim, eu tô vendo tudo. Eu falei, como assim? Ele falou, me dá a sua mão, me dá o seu dedo. Aí eu peguei e dei o dedo para ele, ele pegou no meu dedo e trouxe aqui nele. Tinha um buraco aqui. Ele pegou meu dedo, colocou debaixo aqui do olho, aqui, põe a mão aqui assim, ó, debaixo do olho. Tem um osso. Põe a mão, você vai sentir o osso. Tô sentindo. Aí o dele tinha uma meia-lua. Ele tomou um tiro aqui. Nossa. Entrou arrebentando tudo, saiu debaixo da vista, cegou as duas vistas e deixou o ouvido surdo. Por causa do barulho que fez aqui, né? Pegou as vistas e estragou o ouvido. Aí ele ouvia desse. Esse ele ouvia, olha que coisa interessante. Então ele ouviu com o esquerdo chamando o direito, mas não teve coragem de ir, nem assim, nem por uma palavra de conhecimento. Mas como a mulher estava presente, ela impulsionou, pegou na mão dele e levou. E ele recebeu. O que eu quero dizer com isso? Que se não fosse essa palavra de conhecimento, ela nunca ia mandar ele receber a oração. Ele nunca ia alcançar um nível de fé, a não ser que, por exemplo, Deus comece a curar pessoas de coisas impressionantes, aí uma pessoa que está lá vai falar, pô, se está acontecendo com esses, também pode acontecer comigo. Mas é difícil criar de cara um nível de milagres extraordinários assim. Por exemplo, a gente vê Kathleen Kuhlman, a gente vê o próprio Benny Hinn, eles não começam com cadeirantes. Eles começam com outras direções que Deus dá até chegar no cadeirante. Que é para quê? Para a fé do cadeirante aumentar, para que o nível de fé no lugar aumente. Por quê? Se você vai direto no cadeirante sem a direção de Deus e o cadeirante não levantar, vai matar a fé de todo mundo. Então, se um braço é curado, um ouvido é curado, uma vista é curada, aí a fé dos outros aumenta. Ainda que alguma coisa não aconteça, não vai chocar como o primeiro ato. Comigo aconteceu um primeiro ato de uma cadeirante que foi curada, mas foi porque Deus deu uma direção. Então eu fui direto na direção. Então aí você tem uma direção de Deus para agir daquele jeito. Fora disso, a gente procura eliminar as dificuldades de um culto, né? Que é essa. Não ir orar pelo primeiro da fila, ver se alguém está tremendo, chorando, sentindo a presença. Vai nesse primeiro, porque esse já está cheio da glória. Então a chance de um milagre ali é maior, né? Então são essas chaves que essas escolas trazem que faz com que a vida da pessoa mude, porque não é só você saber que o nome de Jesus tem poder, tá? Isso aí todo mundo sabe, mas por que todo mundo não usa? Um dos motivos que impede as pessoas de fluir no poder de Deus é o ensinamento que só os líderes podem operar. Então, por exemplo, ainda hoje, a maior parte das igrejas entende que os grandes acontecimentos, os acontecimentos, têm que estar com a liderança. Não consegue entender que o Espírito Santo quer derramar os dons para a igreja toda. Não é só para os líderes. Então, quando a gente vai estudar, aqui no livro mesmo, ó, rapidamente, quando a gente vai estudar, vou abrir aqui. Ó, no livro olha o que diz. No livro de Mateus 16, 15 e o 18 diz assim: E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Imporão a mão sobre os doentes, ficarão curados, expulsarão demônios, também dentro dos sinais. Só que o que acontece? Esses sinais acompanharão os que crerem. Então, aqui não está dizendo assim a palavra, esses sinais acompanharão somente os apóstolos, somente os pastores, somente os profetas, somente os líderes. Não,
todos eles também que crer, mas esses sinais acompanharão os que crerem. E aí eu ensino na escola algo muito poderoso. Por exemplo, o grande problema das pessoas é que como elas aprendem que só os líderes podem fazer alguma coisa, elas passam a olhar para elas. Então, por exemplo, o líder fez uma escola de alguma coisa, ele passou por uma unção, ele passou por processos, vamos dizer assim. Então, uma pessoa numa igreja séria, ela não é levantada de qualquer maneira. Ela passa por um seminário, ela passa por um estudo, para ela aprender a lidar com pessoas. E isso não é ruim, é bom, contanto que exista o chamado autêntico. Por quê? É melhor Deus chamar alguém e lançar como pastor do que nós chamarmos alguém e consagrar como pastor. E isso é possível. Por exemplo, eu posso dar um curso para uma pessoa, acreditar que ele é um pastor e consagrar ele um pastor. E isso existe. Com certeza. E existe pessoas que são até meio analfabetas, mas são levantadas por Deus para ser um pastor. Quando você põe os dois para operar, um tem graça e o outro não. Um tem unção e o outro não. Um tem dom e o outro não. E aquele que às vezes tem menos instruções pode correr o risco de fluir mais e ter sucesso até o do que tem. Então, o que é melhor? Ter os dois. Olha aí. Ter o chamado, que é o principal, senão não vem dons, e aí equipar com ensinamentos e treinamentos para ser um grande pastor. Né? Então... Isso também seria como até a escola de profeta, né? Isso.